é mais bonita de Portugal. Talvez tenha sido esta uma das cantigas que a mãe lhe cantava. E talvez tenha sido esta a primeira imagem que viu. Estamos na aldeia de Cavião, concelho de Valdecambra, e foi aqui que nasceu Manuel Luciano da Silva. Foi esta a casa onde viveu. Foram estas as ruas que percorreu na infância e na adolescência. Aqui Manuel guardou vacas e cabras. Aprendeu a fazer manteiga, vindimou e apanhou o milho. Aos 12 anos, decidiu que queria ser médico e aos 19 partiu para os Estados Unidos com a mãe e o irmão, para se juntar ao pai, piloto da Marinha Americana. Entra na Universidade de Nova York e faz o bacharelato em Ciências Biológicas. Aos 26 anos, vê o progenitor morrer e volta com a mãe para Portugal. Nessa altura, consegue finalmente realizar o sonho de sempre, entrar em Medicina na Universidade de Coimbra. Já formado, regressa à América, onde se especializa em Medicina Interna. Instala-se definitivamente em solo americano. Casa, tem 2 filhos e torna-se um dos imigrantes mais conhecidos no seio da comunidade portuguesa. Mantém uma ligação à aldeia onde nasceu e a terra agradece-lhe. Manuel Luciano da Silva dedicou-lhe um museu-biblioteca inaugurado em 2001. Mesmo a mais de 5.000 quilómetros de distância, o médico encontrou uma maneira de estar sempre próximo daqueles que nunca esquece. É apaixonante a história deste homem. Há mais de 60 anos que emigrou para os Estados Unidos, mas o Dr. Manuel Luciano da Silva nunca esqueceu as raízes e os conterrâneos. Duas vezes por mês, Manuel Luciano da Silva dá consultas gratuitas em Cavião, a partir do escritório dos Estados Unidos. A comunicação é feita através de videoconferência para a sala da biblioteca que ofereceu à aldeia. Dr. Manuel Luciano da Silva, bem-vindo ao nosso convívio. Está a ver-nos e está a ouvir-nos? Estou, então, caros conterrâneos, caros compatriotas, a todos vós as minhas melhores saudações. Cada consulta é subordinada a um tema e esta noite serão abordadas as doenças da bexiga. A nossa bexiga é o reservatório da nossa urina e todos nós temos que urinar. Aí em Cavião, quando eu estava aí, nós dizíamos mijar. Então a gente entendia o que é. As doenças da bexiga, as mais frequentes, são realmente as infecções. As infecções bacterianas, portanto com as bactérias, com os fungos, com os vírus. O médico transmite conselhos, tira dúvidas e dá indicações práticas simples e diretas. Assim, couves, castanhas, porcos e lâmpadas são normalmente usados como exemplos, para que todos percebam o que se passa dentro do corpo humano. Portanto, aqui a mensagem é: quando o vosso marido fizer agora anos, mas agora também lhes digo, se quiserem comprar panicos individual, é uma atrapalhada. É à feira dos 9 e 23, e encomendar um panico. Um panico, antigamente havia até de esmalte, havia até, mas os panicos quer dizer, assim, desta maneira, na verdade, um panico de categoria, que veio de Portugal. Na América não existem bidé. É por isso que os americanos são os campeões das hemorroidas. Eles não lavam o rabo. Manuel Luciano da Silva apresenta uma simplicidade rara e um sentido de humor único que contagia todos os que o escutam. Depois que eu vi nessas conferências na internet, acho uma pessoa excepcional. E depois tem a maneira como ele fala, que toda a gente compreende, não usa termos clássicos que as pessoas do campo não compreendem, da aldeia, e ele fala o tradicional do menino, de quando ele era menino. Pronto. Toda a gente gosta muito dele e está muito bem visto aqui.
nasceu aqui e aqui foi criado e continua aqui e continua a gostar daqui. Porque ele mesmo lá longe faz conta que está aqui. No final de cada sessão há sempre tempo para perguntas ao doutor e o doutor responde, de maneira que todos possam compreender. Eu tive muitos doentes, imigrantes. Eu perguntava à senhora, tem diarreia? Não sei o que é isso. Imagine. Perguntava à senhora, tem diarreia? Não sei o que é. A senhora tem caganeira? Ah, sim. O médico tem que falar a linguagem. O médico tem que falar uma linguagem que o doente entenda. Agora, os médicos na cidade falam aqueles palavrões que ninguém entende. Não pode ser. Pode ser, nós temos que usar. E usamos a terminologia com respeito. Os moradores de Cavião regressam a casa mais descansados. Voltarão à consulta no dia 14 de outubro. Acho o homem bestial, um homem com uma franqueza e com uma popularidade fora do normal, nos médicos atuais não se encontra. E é um homem que realmente tem muita experiência e muita sabedoria. O conselho que o doutor me deu foi muito útil e vou consultar a minha médica, ela é que vai consultar a mim, claro, para ver se realmente faço o exame que o doutor me aconselhou e para ver se o meu problema acaba. Ando para vir aqui ouvir as consultas, que eu gosto de vir a ouvir, já ando para cima de 2 km. Cada vez cá venho a pé. Aquilo que eu gosto, pronto, enquanto eu puder arrastar as pernas, não deixo daqui vir. É mais do que uma história apaixonante, é um privilégio ter este senhor nos Estados Unidos, com uma carreira como médico extraordinária e que nunca se esquece das suas raízes e que continua a ser a grande ligação com os conterrâneos. E hoje vamos tentar reproduzir aqui uma destas consultas, mais em jeito de conversa. Se calhar não vamos falar de bacios e de bidés, mas que é um homem com um enorme sentido de humor e com a capacidade de transformar a linguagem da medicina acessível a todas as pessoas. Este é o grande mérito dele. E ele está connosco, da mesma maneira que está com os seus conterrâneos. Olá, Dr. Manuel Luciano da Silva, como está? Cara compatriota, Ana Marques, muito obrigado, muito prazer. Muito prazer, tenho um enorme prazer em falar consigo. Em primeiro lugar, quero lhe pedir um favor. À vontade. Eu queria que transmitisse à minha querida Júlia os sinceros parabéns, porque amanhã ela vai fazer anos. Amanhã faz mesmo no dia 6 de outubro, que é também o aniversário da SIC, mas eu transmito de certeza. É depois da manhã, mas muito obrigada. À minha querida Júlia, eu transmitirei com certeza, e ela deve estar ruída de inveja de não estar aqui a conversar consigo também. De certeza que ia gostar de o ouvir. Está certo, muito obrigado. Nós teremos mais ocasiões. Eu quero frisar uma coisa que a senhora citou aí, que eu gosto muito de fazer as minhas apresentações com humor, porque todo mestre, quer seja na escola infantil, ou liceal, ou universitária, tem que usar duas coisas que eu sempre usei, para captar a atenção das pessoas que nos veem, que nos ouvem. Temos que usar a técnica de fazer rir e a técnica de irritar. Um professor que não faça rir os alunos, ou que não irrite os alunos vão dormir. Não pode ser. Eu acho que também uma das coisas que eu aprendi, e devo isso à minha saudosa mãe, é que o amor é igual a outra palavra chamada igual. Igual. E porque, por exemplo, se nós estamos sentados à mesa e há um dos nossos entes queridos que quer um copo d'água, um indivíduo, se quiser demonstrar amor para essa pessoa, levanta-se e vai buscar um copo d'água. Portanto, o amor é igual a dar dádiva, a acarinhar as outras pessoas. Quer dizer, eu nas minhas conferências médicas e da maneira como eu fiz a minha clientela durante 45 anos, foi sempre em querer ajudar os meus doentes. Porquê? Mas ajudar, como a minha mãe dizia, de uma forma
com entusiasmo. Uma das palavras mais belas que o nosso dicionário tem é a palavra entusiasmo. Nós temos que fazer as coisas e viver com entusiasmo. E o que é, se nós analisarmos a palavra entusiasmo, do seu ponto de vista etimológico, o que é que quer dizer? En quer dizer in, dentro. Deus, Deus, asmo, ação. Portanto, um indivíduo que faz as coisas com entusiasmo, faz-as porque tem Deus dentro de si. E é assim que eu tenho Portanto, é também um crente, mas já me deixou aí 3 palavras muito importantes. Essa do igual. O igual para si também tem servido de forma de exercer a medicina e desta comunicação que tem com os seus conterrâneos, porque não trata a medicina do pedestal do doutor para os pacientes, trata por igual, usando a linguagem igual, a linguagem que eles também têm, não é? O médico tem que comunicar. E é engraçado que o médico comunicando, irritando e fazendo rir, está constantemente a aprender. Eu, por exemplo, minha senhora, tenho feito aqui na América milhares de conferências médicas, milhares de conferências históricas e nunca levo dinheiro nenhum a ninguém. Tenho feito conferências sobre a Pedra d'Aita, no Colombo era português, todas essas coisas. Há organizações aqui de muita categoria. Pois, já lá vamos à parte da história, já lá vamos. Mas nunca levei dinheiro nenhum, porque eu entendo que as pessoas que me ouvem, as pessoas que me levantam perguntas, eu estou constantemente a aprender. Portanto, é uma maneira de eu pagar neste gesto a um gesto das pessoas que me querem ouvir. E, por exemplo, eu olho para Portugal e já tenho citado abertamente. Estas consultas médicas que nós estamos a fazer na biblioteca como o nome em Cavião, não é, digamos, nós não temos copyright. Era uma coisa que se devia realizar por Portugal inteiro. Portugal inteiro com o Departamento de Saúde. Eu quero citar um médico admirável que os senhores têm aí, o Dr. Fernando Pádua. É um exemplo extraordinário. Um homem que em 1952 veio também fazer o treino dele na Harvard Medical School, em Boston, onde eu também trabalhei, quando estava ligado com a Lay Clinic. Esse médico é curioso, tem uma história curiosa, até muito semelhante à minha, semelhante à dele. Ele regressou a Portugal, professor da Universidade de Lisboa, e começou a escrever artigos populares para os jornais de Portugal. Os colegas deles disseram: "Ó Fernando, tu não faças isso, tu escrevendo esses artigos de uma forma popular, tu estás a diminuir-te, estás a perder prestígio." E o doutor Fernando Pádua não quer saber, continuou com o mesmo entusiasmo. Eu aqui na América tenho feito tantos programas ao vivo na rádio, ao vivo, perguntar ao médico, na televisão, e muitos dos nossos compatriotas dizem: "Oh doutor, o senhor andava a perder o seu tempo, as pessoas não lhe agradecem." E eu continuo doutor Manuel, com o mesmo entusiasmo. Mas essa é que é a grande nobreza de se exercer medicina, é falar às pessoas, venham elas de que extrato social ou intelectual vierem, falando com a linguagem que elas têm e aproximando o seu saber às necessidades das pessoas. Eu, quando li aqui um pouco da sua biografia, da sua maneira de exercer a medicina, achei graça às comparações que vai fazendo. Há pouco na reportagem vimos esta do penico, vimos a do bidé. Eu não sabia que, enfim, a taxa desta maleita nos americanos tinha, enfim, uma incidência tão grande por falta de bidé, mas eu achei muita graça também no que li, por exemplo, dava como exemplo a mamografia. Dizer a uma senhora de 70, 80 anos que tem que fazer uma mamografia. Como é que se explica? Okay. E o cacho de uvas pode ser uma... Muito simples, porque quando nós dissemos a uma senhora que tem 45 anos e que veio ao médico, o médico fez o exame e diz: "Olha, a senhora tem um caroço aqui, e eu quero saber este caroço o que é." Claro que a mulher fica logo assustada, fica a tremer, fica toda, perde a cor, vai para casa, fala com o marido, chora, fala com os amigos, e o médico diz: "Eu quero fazer um mamograma à senhora." E eu explico à senhora: vamos lá ver, o seio direito da senhora e o esquerdo são como se fossem um cacho de uvas. E nós temos, portanto, cacho de uvas, as uvas que existem no seu seio direito e no seu seio esquerdo são os bagos.
E nós sabemos que há duas qualidades de vagos. Há os vagos que têm grainha e os vagos que não têm grainha. Eu vou tirar um mamograma, uma fotografia, uma radiografia dos seus seios e agora vamos ver os seus seios. Os seus seios que tiverem grainha, a grainha é um princípio de cancro do seio. E quando nós estamos a comer uvas, se aparece uma uva que nós sentimos uma grainha, o que fazemos a grainha? Tiramos a grainha fora. Portanto, quando esta imagem de comparar os seios a um cacho de uvas, e quando a gente apertar a uva sai um líquido, porque das glândulas mamárias sai também um líquido, o leite que sai pelo mamilo, as pessoas ficam a entender o que é para que é um mamograma, comparando com um cacho de uvas e com o exemplo da grainha. Se eu falar com uma mulher sobre o útero, olha, a senhora está tudo muito bem, mas a senhora no seu útero tem um fibroma. Eu agarro numa lâmpada elétrica, uma lâmpada vulgar. A senhora está a ver, sabe o que é isto? Sei. Já estou a ver a comparação. Acho muito isto é o seu útero. Exatamente do mesmo tamanho, da mesma configuração. A parte metálica da lâmpada é a zona em que eu faço pepsimia, em que eu faço um rasgo para ir colher as células, para saber se as células depois com a análise ao microscópio têm ou não transformações pré-cancerosas ou até mesmo já cancerosas. A parte metálica da lâmpada é que me dá 80% dos cancros no útero. E a mulher fica a saber agora, eu vou fazer um sonograma. E se o sonograma me indicar que a senhora tem um fibroma, eu indico logo, faço um desenho de uma lâmpada e digo-lhe até em que lado da lâmpada é que está. Doutor Manuel, e quando diz que nestas conferências de 15 em 15 dias que são feitas na sua terra, na sua fundação, quando diz que exerce sentido de humor, mas também tem que irritar, como é que os irrita? Não, eu irrito, não sei, por exemplo, se nós estivermos a explicar, digamos, se um indivíduo fuma, se um indivíduo bebe, se toma drogas, enfim, claro que não há ninguém. Eu, por exemplo, aqui nos meus programas de rádio, ao vivo, sempre ao vivo, já faço isso continuamente há 35 anos, e é um programa que não tem anúncios. Eu disse, eu faço esse programa, mas eu não quero anúncios. Ponho os anúncios antes e depois. É um programa tão popular que toda a gente quer fazer os anúncios ligados com o meu programa. E então, eu quando é qualquer coisa brava, eu digo, preparem-se, assentem-se, estejam sossegadinhos, porque vai vir trevoada aí. Eu previno-os, quando eu quero irritar... Também os irrita, mas por boas causas. Sabe que eu tenho um estúdio cheio de amigos seus, cheinho como um ovo, de amigos seus, de pessoas que são seus seguidores nestas conferências. Aqui, mais próximo de mim, veja lá, conhece-os de certeza, tenho o Pedro Laranjeira, a Fátima Fernandes, são representantes da Associação Dr. Manuel Luciano da Silva. Depois também tenho a Casemira Castro, amiga pessoal, não é? Certo. E o Jorge Costa, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Castelões. Mas não é só! Se conseguir ver aqui através desta comunicação feita por Skype, não é? Uma tecnologia que nos permite estar aqui à conversa tão bem, ali daquele lado tem uma série de pacientes, daqueles que não perdem uma das suas conferências. Está a vê-los? Está a vê-los e a aplaudi-los. Nós também aplaudimos a Dr. Manuel da Silva. Retribuímos este aplauso. Não vai deixar de estar connosco. Eu agora vou conversar um bocadinho com eles, mas está cá também, está aqui presente na nossa conversa. E quando quiser dizer qualquer coisa, daquelas para arrasar, ou daquelas com mais sentido de humor, esteja à vontade que nós aguentamos. Está bem? Então, o Pedro Laranjeira são os representantes desta Associação Dr. Manuel Luciano da Silva. Quando começaram com a videoconferência, vocês tinham lá só 7 pessoas, na primeira.
O que é que se transformou de repente? Bom, as pessoas ficaram a saber o que estava a acontecer e cada vez aderiram mais, até porque falam umas com as outras. É um meio pequeno, é uma aldeia e, portanto, as pessoas conhecem-se todas. E a verdade é que de 7 já vamos em mais de 50 regularmente nas nossas conferências. Portanto, aquela sala já é pequena para tanta gente. É verdade. Na última sessão que tivemos que ir a correr buscar cadeiras porque não chegavam as que tínhamos. E são pessoas de todas as idades, Fátima. Sim. É verdade. Não são só as pessoas mais velhas que provavelmente ainda se lembram de quando o doutor, e penso que ele visita Portugal com alguma frequência, mas não são só as pessoas com mais idade, também os mais jovens também vão a estas conferências. Todas as idades. Porque aprende sempre qualquer coisa nestas consultas. Eles conseguem, cada consulta, transmitir coisas excepcionais e práticas. E as pessoas vão, nós portugueses somos muito de, as cruzes, é tão mal, vão lá todas para se queixar imenso e fazer consultas particulares ou não. Aquilo são conversas agradáveis sobre a medicina e o saber enorme do Dr. Manuel Luciano. São sempre conversas agradáveis, independentemente, aquilo tem um tema, mas independentemente do tema, qualquer paciente queira pedir uma opinião sobre o assunto, pode fazê-lo e faz, e ele responde de acordo com o que tem que ser e corre tudo sempre bem, é sempre agradável. Mas não é um queixume. Não é. As pessoas saem, estão ali, saem dali, para já desconstruindo porque ele consegue exatamente desconstruir esta ideia quase estratosférica, intocável que tem a terminologia médica. Saem dali esclarecidas e provavelmente fazer menos dramas à volta das doenças. É verdade. E conseguem transmitir isso a pessoas amigas que vêm na próxima consulta. Entretanto, tenho aqui também a Casimira Castro, que é amiga pessoal. Isto é um homem acima da média, não é, Casimira? Sim. Porquê? Pronto, é uma pessoa que saiu de Portugal em tempos difíceis, conseguiu ser o homem que é, porque lutou muito. E pronto, nunca abandonou a terra, nunca abandonou as pessoas amigas. Pronto, é uma pessoa querida no lugar. Imagino que para o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro Castelões isto é um enorme privilégio. Muito bom dia a todos. Claro que é, e é com muito orgulho que eu estive na última consulta do Dr. Luciano da Silva e queria aqui corrigir em boa parte o Sr. Pedro Laranjeira, que é o seguinte: eu estive a contar e na última consulta, que foi sexta-feira, já ultrapassavam as 70 pessoas que lá estavam. 7 a 70, 7 vezes 7. Portanto, passaram para 70, rapidamente. A aderência do público é de facto fantástica. E nós, como Presidente da Junta, sinto-me orgulhoso pelo Dr. Luciano da Silva. Né? Eu conheço, não conheço assim pessoalmente, tive 3 vezes com ele, uma na inauguração da Fundação, depois mais 2 vezes, mas é um homem extraordinário. E se transmite esse saber às pessoas da minha freguesia e ao meu povo também... É um orgulho enorme. Para mim enorme. Tudo isso, portanto, bem-aja, Sr. Dr. Luciano da Silva, e um grande abraço para si. Dr. Manuel Luciano da Silva, isto passar de 7 para 70 em tão pouco tempo, qualquer dia tem mesmo que vir a Portugal. Fazer assim um mês só de consultas. Isso é agradável, mas eu espero que este acontecimento seja uma mensagem não só para todos os técnicos de comunicações em Portugal, mas enfim para todos os médicos de Portugal. É a primeira vez que a televisão portuguesa, que eu saiba, usa este método de comunicar por meio do Skype. Os senhores daí, com este início, com este passar o cabo da Boa Esperança, vão certamente ter oportunidade de ligar com portugueses espalhados na Austrália, no Brasil, no Canadá, por todo lado. Porque isso será um meio, uma forma viva, muito mais prática de trazer os imigrantes, digamos, ao seio, à pata de origem. Eu tenho até um livro, já está composto, intitulado A Minha Pátria Chama-se Saudade, que é a coletânea de artigos que eu tenho vindo a escrever toda a minha vida, pela saudade tremenda que eu tenho sentido pela falta da minha terra. Portanto, isto será o que está a acontecer agora. Não é uma coisa por mim, é uma coisa que sirva de exemplo, não só à SIC, à RTP, a todas as estações, para trazer junto este intercâmbio, porque há uma coisa que eu tenho notado, é que entre os portugueses que nunca saíram de Portugal e os portugueses, mais de metade dos portugueses que estão espalhados pelo mundo, que comem pão que o diabo amassou,
Os senhores não imaginam as saudades que a gente tem da nossa terra. Os senhores não, porque os senhores têm a Torre de Belém, os senhores têm as Sardinhas, os senhores têm o Benfica. Temos tudo aqui à mão de semear, não é? Tem tudo. Nós não, nós sentimos, as pessoas. Eu vim para aqui, para a América, há 65 anos e já atravessei o mar 95 vezes. A visitar a minha pátria, os meus queridos, enfim, tudo isso. Isso não é cantiga, eu provo com demonstração. E o facto de criarmos uma... Eu tinha aqui duas universidades em que eu recebi doutoramento, em que fui membro da corporação que fundou essas universidades, cria o meu acervo. Consolávamos? Eu disse, não, é para a minha aldeia que vai. É para a minha aldeia porque na minha aldeia, eu quando nasci na minha aldeia, eu fui a pessoa número 93. Não tínhamos na minha aldeia nem telefone, nem eletricidade, nem estradas, nem nada. Tínhamos, era muita bosta e caquinha de galinha espalhada pelos caminhos de caminhão. Portanto, eu acho que o que nós estamos a fazer aqui, não é por mim, é, digamos, uma demonstração que se pode fazer. Nós podemos criar mais contacto, mais ligação humana. E tantos portugueses cheios de mérito, não só pela luta que tiveram, não só pelos lugares onde chegaram, não só porque estão afastados, porque viveram afastados do nosso país, tantos portugueses extraordinários que estão espalhados pelo mundo inteiro. Eu quando ia a Portugal e falava com os meus colegas do liceu, não tanto da Faculdade de Medicina, e diziam-me, sabes uma coisa, Luciano, eu tenho vergonha de ser português. Eu ficava tão triste quando me diziam uma coisa dessa. É que o Almeida Garrett diz, os portugueses só realmente sabem o valor de ser português quando vão lá para fora. Os portugueses que estão em Portugal, que nunca saíram de Portugal, não podem avaliar o significado tremendo, heroico e patriótico de ser português. É por isso que Portugal, quando nós olhamos para a epopeia do mundo, o século XV é o século português. E quando falam em descobrimentos, Portugal, os portugueses descobriram o mundo inteiro. Não há 2/3, descobriram o mundo inteiro. Já lhe digo uma coisa, vocês em Portugal, todos, novos e velhos, quer das universidades, quer não, se quiserem saber realmente um sentimento patriótico que os portugueses fizeram na história da humanidade, visitem o nosso museu e visitem a nossa biblioteca em Cavião, Valcambra. E é um convite que faz e que eu acho que vale imensa pena, porque é um trabalho notável que criou ali em Cavião. Por outro lado, não é só à medicina que se dedica. E nesta vontade de mostrar que os portugueses sempre foram mais além e continuam a ir mais além, é que já escreveu uma série de livros, um deles em que diz 8 livros, que o Cristóvão Colombo é português. É verdade? Minha senhora, eu posso-lhe aqui dizer muito rapidamente a demonstração de que o navegador Cristóvão Colombo era português. A minha mulher e eu, ok? Sim. Que eu sou, para ser médico tem que ser um cientista. E eu fiz as minhas investigações históricas baseado no método científico de fazer diagnóstico, ok? Eu disse para a minha mulher, pequena, eu quero ver, eu sou como a Santo Tomás, eu quero ver para crer. Nós temos que ir ao Vaticano. E fomos ao Vaticano. E no Vaticano, a minha mulher e eu encontramos 2 bulas papais, todas escritas em latim e têm um nome escrito em português, Cristóvão Colombo, ok? Muito bem. Afinal, até o Cristóvão Colombo é português. Olha, eu acho que o senhor trabalha em televisão e muito habituado a trabalhar em televisão sabe que este nosso tempo é um tempo que passa muito mais rapidamente do que aquilo que nós gostaríamos, mas não vai ser a última vez que fala aqui connosco. Eu acho que vamos convidá-lo para estar mais vezes no Querida Júlia. Olha, foi um prazer enorme conversar consigo, conhecer a sua nobreza de espírito, nobreza como médico, e a sua dedicação à sua aldeia. Muito, muito obrigado. Um grande aplauso para o Dr. Manuel Luciano da Silva. Obrigado a si, um abraço atlântico para toda a gente.